Olá, queridos irmãos, que alegria estarmos unidos mais uma vez para realizar o estudo da noite do GEAL. Estar com vocês e assim a gente conectadinho é uma alegria muito grande. Em nome do Grupo Espírita Amigos da Luz do Japão, eu agradeço a cada um aqui presente que vai participar conosco do nosso estudo, da nossa transmissão. Você também que vai assistir pelo YouTube, não pode esquecer de curtir e compartilhar nosso vídeo para que ele alcance mais corações. Você que vai assistir depois, sinta a energia que emana deste lugar, desse momento, com as graças de Deus sobre as luzes de Jesus iluminando cada coração. Para que a gente comece com muita paz, com muita alegria, gostaria então que a gente pudesse fazer a nossa oração para pedir ao mais alto luz e proteção. Fechemos então nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto e encontremos Jesus em nosso pensamento. Amado Mestre, nosso guia e modelo, a Ti confiamos neste momento os nossos corações, a fim que do mais alto possamos receber, pelas mãos dos nossos guias e mentores deste trabalho de nossas vidas, a instrução necessária através do nosso querido irmão Rinaldo que aqui está hoje, que ele possa ser inspirado a trazer para nós o conteúdo da noite, que possamos ir aprendendo um pouco mais, colocando em prática também, lapidando o nosso coração, sendo um pouquinho melhor cada dia. Confiado na assistência superior, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a cada um que já está aqui conectado e presente conosco. Então, continuamos estudando o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas, e hoje, estudando um tema especial, o item 71 e 72, prece por um suicida. Nós estamos aqui com o nosso irmão queridíssimo Rinaldo, que vai trazer o estudo de hoje, uma pessoa super do bem, com uma fala alegre, que está presente aí nas redes, então o pessoal já conhece e nós amamos de paixão esse cara. Então eu vou fazer a leitura, depois já passo para ele para fazer os comentários. Ninguém possui o direito de dispor da sua própria vida, pois só Deus compete tirá-lo da prisão terrena, quando julgue conveniente. De qualquer forma, a justiça divina pode suavizar-lhe os rigores, conforme as circunstâncias, mas reserva para toda a severidade para aquele que pretendeu subtrair-se às provas da vida. O suicida é como prisioneiro, que de sua prisão foge antes do término da pena. E, quando recapturado, é tratado mais severamente. Assim ocorre com o suicida que supõe escapar às misérias presentes e mergulha em mais acerbas infelicidades. Esse é retirado do capítulo 5, número 14 e seguintes. Prece. Conhecemos, ó meu Deus, a sorte reservada aos que violam vossas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma dessa pessoa. Possam as nossas preces e vossa comiseração suavizar o amargor dos sofrimentos que ele padece, por não haver tido a coragem de esperar o término de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sobre vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento das suas faltas e que vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas a que terá de se submeter para repará-las. Afastai dele os maus espíritos, que possam arrastá-lo de novo ao mal e prolongar-lhe o sofrimento, fazendo-o perder o fruto das futuras provas. Tu, cuja infelicidade motiva nossas preces, que nossa compaixão seja capaz de suavizar-te o amargor e fazer nascer em ti a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia-te a bondade de Deus, que sempre aguarda todos os que se arrependem e só é severo com os de corações endurecidos. Que assim seja. Então, agora,
Passo a palavra para esse irmão muito querido, Rinaldo Jeff, Soares, para que possa fazer a. Pode ir, Neide, fica à vontade. desculpa, eu só queria perguntar, não tem no YouTube, que tem várias pessoas que estavam esperando o link, hoje não tem? Hoje a gente vai depois. Ah, ok, tá bom. Chama para cá, manda o link para cá, fala para elas ficarem aqui já, que a gente deixa elas aqui assistindo. Vai lá, Rinaldo, fica à vontade. Olá, pessoal. Que alegria não poder estar aqui com vocês. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal do Japão. E a gente tava com saudade de todos vocês, né, de retomar esses estudos aí, de dar continuidade à nossa participação. Obrigado ao Jefferson. O Henrique está na labuta dele, material, que Jesus o abençoe a ele lá no trabalho dele, né? Enfim, eu agradeço a presença de todos e realmente vamos tentar fazer um estudo bem leve, né? De uma temática tão importante para todos nós, onde a gente sempre se debruça e se dedica mais ao temática em setembro, né? Setembro Amarelo. E Kardec, nesse coletânea de preces, que na realidade ela não fazia parte do escopo do Evangelho segundo o Espiritismo. Era uma brochura à parte, e que depois ele viu a necessidade de incorporar essa brochura das preces coletâneas por achar que era importante também fazer parte do compêndio do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vê o quanto ela é importante, né? Você vê que ela é muito extensa, né? São vários índices. Você vê, a gente passa vários meses estudando só esse capítulo 28, que é a coletânea de prece, que Kardec classifica e divide todas elas, mostrando a sua importância e aqui ele demora e subdivide, né? Para os trabalhos materiais, para os trabalhos pessoais, para nós pessoais, para a família, para reuniões públicas, para a reunião mediúnica. E ele vai subdividindo depois para a obsessão, para o obsediado, para o obsessor, para o suicida, para os doentes. Enfim, Kardec é didático demais. Olha, facilitando para a gente o nosso trabalho. Ele sabe que a gente ia ter dificuldade, a gente não tem uma coordenação de direcionamento de determinadas preces, orações. A gente mistura tudo, né? E aí ele mostra cada ponto, cada coisa, cada lugar, cada oração. E aqui especificamente dois pontos, o 71 e 72. Ele explica, né, como sempre didático, muito sábio. Ele faz um prefácio explicando o que é cada situação. E ele diz aqui no início, ó, o homem não tem jamais o direito de dispor sua própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando julgar oportuno. Ou seja, nenhum de nós temos o direito de desistir da vida, de tirar a nossa própria vida, né? Sobretudo, infelizmente, a gente percebe que grande parte dos que comete esse desatino desconhece a, a profundidade do que é a vida. Ele simplesmente imagina que é aquilo ali. Eu sou isso. E se eu tirar a minha vida, eu desapareço definitivamente da vida. E a gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que somos trio, espírito, o corpo do espírito e o corpo material. Porque o corpo do espírito, que é o primeiro corpo, é o perispírito, que todos dois sobrevivem à morte. Portanto, se o terceiro sai, fica os dois, fica o espírito e o perispírito. E é claro, atingindo a sua evolução pura, o espírito atingindo o maior grau, ele perde também o perispírito, fica a luz, fica a centelha, fica invisível aos nossos olhos. Portanto, eu digo sempre, ninguém vê o espírito. Ninguém consegue ver o espírito. Por quê? Porque o espírito é uma centelha de luz, é uma luz, como diz os espíritos. Só nós conseguiremos visualizá-lo com o seu aspecto do corpo perispiritual.
que é o perispírito, que demonstra o que ele era, o que nós fomos enquanto nós estávamos encarnados. Portanto, identificar um espírito é identificar a personalidade anterior à sua existência. Portanto, Saulo de Tarso, quando ele, né, na estrada de Damasco, viu Jesus, não foi no aspecto, podemos assim dizer, físico, perispiritual, não. Uma luz, uma claridão. Não teve forma ali. Ele ouviu a voz de Jesus pelo coração. Portanto, Kardec já é muito bem claro aqui e diz mais: apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, observando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se as provas da existência. Abrandar de que forma essa justiça divina? Lhe dando outra oportunidade. Ele não pesa no rigor definitivo como as penas futuras, como assim apregoava e apregou algumas determinadas religiões, né? A pessoa que no campo desse pensamento, né, dessas religiões, ele, ele já condena por toda a eternidade um ato desse. E para o Espiritismo, não. A gente sabe que a brandura das penas se dá na oportunidade de refazer a sua nova existência, o futuro da nova existência, o retorno à vida material para dar continuidade ao processo evolutivo do espírito. Portanto, nunca é algo punitivo, definitivamente. Não. O sofrimento, como todos nós estamos vivendo aqui na Terra, é relevante e é natural para todos aqueles que cometem o suicídio, como qualquer uma de nós ao desencarnar. O sofrimento ou a brandura, quando desencarnamos, vai depender de como nós vivemos aqui na matéria. Portanto, Kardec diz mais: o suicida assemelhar-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que, ao ser preso, de novo será tratado com mais severidade. Ou seja, quando esse espírito tiver uma nova existência, e é o que ele fala aqui, né? Quando ele for novamente preso, ou seja, quando ele assumir uma nova existência, o seu retorno será com mais dificuldade. Não relativizando ou não pragmatizando as reencarnações, mas imaginemos uma pessoa que se suicidou tirando a sua própria existência com um tiro na cabeça, no ouvido, na boca. Como, como o perispírito reflete toda essa ação que danificou o corpo físico e também o corpo espiritual. Portanto, ele vem com causas muito difíceis na parte do cérebro. Imaginemos também, vou contar um relato, e aqui na década de 80, no Rio de Janeiro, tinha uma pessoa que teve um filho, né, um casal, e esse filho, desde a sua infância, vinha sofrendo com muitas dores ao pé da barriga. Isso para narrar para vocês o reflexo, não de causas de suicídio, mas o reflexo daquilo que a gente comete a outrem e que fica registrado em nós também, toda ação equivocada. E aí, esse casal, sabendo que à época o Edson Queiroz, que atuava, que fazia as cirurgias espirituais pelo espírito de Dr. Fritz, eles vieram e foram em uma dessas sessões de trabalhos de cura,
superlotado, muito cheio, o ambiente, a sala, e a criança não parava de chorar, né? Pela dor que estava sentindo, os médicos não encontravam a solução daquele problema, daquela situação. E aí, naquele momento, né, o espírito, né, vendo um pouco de um barulho e agitação do ambiente, ele pede para que os seus assessores pudessem ir em busca dessa pessoa e trouxesse a criança até ele. E aí identificaram, trouxeram o casal com a criança, e aí deitaram a criança na maca, chorando bastante. E aí o espírito atuado no médium disse que aquele espírito está sofrendo um resgate do passado. E aí vai narrar esse espírito que hoje habita esse corpo físico dessa criança. Em uma outra oportunidade, ele foi delegado. E como delegado, ele assassinou muitas pessoas com tiro próximo à barriga, próximo à bexiga. Com isso, todo o reflexo danoso causado por ele ontem com outras pessoas teve o reflexo no seu perispírito. E aí ele veio com essa dor, com essa enfermidade, essa desestruturação fisiológica. E aí vai dizer, ele não durará muito tempo, mas 2 anos depois ele voltará no seio da família. Portanto, imaginemos uma pessoa que, quando tira a sua vida no enforcamento, a dificuldade quando recarna da dicção, da voz, praticamente às vezes vem sem como falar, como um mudo, né? Às vezes, por ele ter agredido a sua corda vocal, perispiritualmente falando. Às vezes vem sem a ouça, né? Sem a audição, e aí danificou também nesse aspecto. E outros organismos, quando se toma, né, os remédios, e aí vem com o organismo, né, as células comprometidas com falta de ar, com asma e outras coisas mais. Portanto, não queremos relativizar, ou melhor, não queremos pragmatizar, mas todos os reflexos que a gente atinge o nosso corpo, ele fica registrado no perispírito. Portanto, quando ele volta ao corpo físico, ele volta com alguma deficiência, porque ele danificou aquele lugar onde foi o agravante, né? Portanto, Kardec diz mais. Assim acontece, pois, com o suicida, que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Ou seja, é de piedade que a gente deve ter para com os nossos irmãos e irmãs. Como falei no início, todos eles desconhecem o suicídio. Desconhece a vida além da vida. Desconhece que ele é um espírito encarnado, que antes da matéria ser gerada, o espírito já existia. E aí a gente está aqui no capítulo 5, né? Agora no livro do Céu e Inferno, na segunda parte, Kardec traz logo no início, né, o suicídio da Samaritana, a suicida de Samaritana. E aí Kardec vai fazer uma evocação, e aí na lição 4 nós vamos poder assim, ele faz a evocação dizendo assim, responde a resposta do guia, esperai, ele aí está. Onde vos achais hoje? Pergunta Kardec ao espírito. Não sei. Dizei-me. Ele não sabe onde é que está. Kardec indaga: estás numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. O espírito vai dizer:
Dize-me, dize-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Sua alma posta, que separada do corpo está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivaz lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Kardec vai dizer que o espírito ainda está ligado ao corpo físico. É a ideia de que ele imagina que está vivo, encarnado. E aí, Kardec, vem, vem, que vos impeliu a vir aqui na reunião? Sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Pergunta Kardec. E ele responde: morto? Eu? Não. Que hábito, que habita o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Olha a ideia, o espírito imagina que ainda está vivo, ainda está ligado ao corpo físico. E Kardec indaga, por que não deixastes indícios que pudesses tornar-vos reconhecíveis? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Kardec coloca aqui em negrito. Ou seja, a ideia do espírito é fugir do sofrimento que ele está vivenciando naquele momento. Um sofrimento que ele poderia superar, suportar, vencer o desafio da vida. Mas, no entanto, ele desistiu da vida, né? Imaginando que a morte seria o livramento de tudo isso, de que a morte seria para ele o alívio de todas as dores, de todos os sofrimentos. Eu digo sempre que o suicídio, ele não tem uma causa única, ele tem diversas causas. E cada um atrai para si, né, as vivências de outrora para superar e vencer. Mas, no entanto, muitos poucos são os que superam. Haja vista, como Kardec vai trazer aqui no comentário, de que os Espíritos vai dizer a Kardec que a gente poderia até tentar ajudar, superar, ajudar aquela pessoa a não fazer aquilo ali. Mas a gente entende também que quando a pessoa se isola, quando a pessoa entra dentro de si, ela não consegue expressar, ela não consegue se abrir, né? Fica muito difícil. E aí a gente traz um exemplo de Judas Iscariotes. Judas imaginava que Jesus seria o rei dos judeus, fisicamente falando. E aí ele, percebendo de que Jesus não era aquilo que ele imaginava, ele, compreendendo e entendendo o objetivo dos fariseus, incorporou a mesma ideia de entregar Jesus. Ó, se ele não é o que eu estou pensando, é um fascista. Se ele é um fascista, eu vou denunciar e vou entregar também. E aí Jesus escolheu ele para estar entre os seus apóstolos, entre os seus discípulos, mas, no entanto, ele se vendeu por dinheiro e no momento daquele, né, de um ato comum aos judeus, é um ato comum aos judeus se beijarem na face. Mas aí aquele beijo foi um beijo diferente. Foi um beijo de, podemos dizer assim, de uma entrega, né? Ou seja, olha, eu vou saudá-lo, comumente a gente faz, mas quando eu saudá-lo, vocês aí se apossam dele. E aí Jesus, quando ele vem na frente, com a tropa atrás, Jesus vem com os discípulos atrás, ambos chegam e Jesus diz: que vieste a fazer, amigo? Que cumpra-se. E aí ele vai, beija a face de Jesus. Jesus é preso pelos
soldado romano. E naquele momento parece que, eu digo sempre, que engraçado que ontem eu tive no centro, e eu nunca imaginei ver o que eu vi no centro, que era aqueles orelhão, que todos nós sabemos aqui, que se coloca a ficha. E aí a ficha caiu em Judas de tal forma que ele não foi humilde o suficiente de reconhecer o equívoco cometido, e aí se foi. E aí, Jesus sabia que ele iria se suicidar, mas Jesus deixou que ele utilizasse a lei do livre-arbítrio. E aí ele vai, e Judas Iscariote, todos nós sabemos, se suicidou, né? E aí a misericórdia divina, com o tempo, vai em busca desse espírito, tentando atenuar o seu sofrimento, lhe dando a ele a oportunidade. Portanto, o Espírito diz aqui, é fugir ao sofrimento para entregar-me à tortura. Portanto, a gente vê o quanto o Espírito ele não consegue perceber essa condição. Kardec vai dizer mais. Tendes ainda o mesmo motivo para ficar ignótico, ignorante a tudo isso? Sim. Não, não revolvais um ferro cadente à ferida que sangra. Ou seja, não, não atiça, não coloque mais algo onde está ferido. Podeis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Não, de forma alguma. Tinhais filho, família, mulher, filhos? Eram desprezados, ninguém me amava. Portanto, aí eu vou deixar aqui a vocês depois mais essas reflexões. E aí no 13 eu vou finalizar com esse pensamento, com essa indagação e o pensamento dele. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a existência da vida, a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. Olha a sensação que o espírito está vivenciando. Portanto, não cabe a nós, de forma alguma, né, tirar a nossa existência. No Livro dos Espíritos, Kardec se dedica a um trabalho exclusivamente sobre a desgraça, desgosto pela vida, suicídio, que é do livro 4, do capítulo 1 e da pergunta, né, do item 6, de desgosto pela vida, suicídio. E aí, na questão 943 até, deixa eu me ver aqui, a 957, Kardec faz um trabalho dedicado a esclarecimento acerca do suicídio. E entre ele, Kardec começa a dizer o seguinte: de onde vem o desgosto pela vida? Da 943, que se apodera de alguns indivíduos sem motivo plausíveis. E aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Portanto, a ociosidade, que era um dos fatores da época que os espíritos assim a compreendiam, mas é como eu falei, isso aqui é um aspecto, mas tem muitos outros aspectos que levam o indivíduo ao suicídio, né? Kardec, na 944, indaga os espíritos. O homem tem o direito de dispor a sua própria vida, ou seja, de tirar a sua própria existência? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Ora,
Como julgar uma atitude de alguém que ignorava e que ignora a imortalidade da alma? Sobretudo, um ano passou agora em agosto, em que tiramos as férias e conhecíamos um companheiro nosso, espírita, né, muito dedicado, conhecedor, fazia muitas palestras por aí afora, mas tinha, segundo eu soube depois, aí, porque não, a gente não tem a ver com a vida alheia de quem quer que seja. Mas eu soube depois que esse companheiro, né, engraçado que no período do Covid ele passa quase 6 meses internado no hospital de coração aqui com problema cardíaco, de tal forma que colocou uma ponte safena no coração e a esposa ali dedicada, cuidando, zelando com ele, não arredou o pé. Vivenciou o momento áureo da sua vida financeira, mas houve uma correção, não sei se indevida, do INSS, e aí o recurso financeiro da sua aposentadoria caiu consideravelmente. E isso foi um dos motivos que levou ele também a ter umas dificuldades financeiras, né? A vivenciar agora com aluguel, com alimentação mais curta, enfim. As regalias que ele tinha enquanto o financeiro estava equilibrado, agora foi cortado. Um dos motivos também que levou ele a essa preocupação. Mas, segundo eu soube, que ele tinha ciúme da esposa. Ele tinha, por ela, por ela gostar de fazer academia, de cuidar do corpo físico, né? E que a coisa estava tão difícil de relacionamento, até porque tivemos uma oportunidade de, através do nosso benfeitor espiritual, nosso guia de tarefa mediúnico, de conversar com ele e perceber nele a dificuldade e as perseguições que ele sofria bastante dos espíritos menos esclarecidos, tentando atormentá-lo, tentando desarmonizá-lo, desestruturá-lo. Mas graças a Deus que ele foi buscando nos recursos no espiritismo. Mas aí quando chegou essa parte, e aí foi quando, no dia 1 do mês do ano passado, eu fui para o interior, gozar das minhas férias lá, e aí ele manda nesse dia um áudio para mim, narrando que a sua esposa tinha ido para casa da irmã, né, deixando ele lá, aquela coisa toda. E aí a gente ficamos aconselhando ele, que ele tivesse paciência, que ele esperasse esse momento passar, né? Que ele pudesse cuidar dele, cuidar das finanças, cuidar da estrutura. E aí, e aí é claro, quando a gente dá vazão ao ciúme, principalmente, os espíritos menos esclarecidos, ele intensifica na nossa mente a ideia de que o outro esteja fazendo algo daquilo que atinge a nossa moral, né? Eu já vivenciei algumas experiências nesse campo da intuição e digo a vocês, é terrível, é terrível. E graças a Deus, graças à espiritualidade, graças a meu anjo da guarda, meu guia espiritual, que a gente foi superando. Mas eu fico imaginando como fica a mente de uma pessoa que é possessiva, uma pessoa que toma o outro como um título de posse, mais do que qualquer outro objeto. De tal forma que, mesmo fazendo aquela outra pessoa infeliz, ela é o objeto dessa pessoa. E aquela pessoa quer sair daquela situação porque não está convivendo, não está se satisfazendo, não está lhe trazendo alegria, felicidade. E aí a esposa foi para a casa da irmã, a gente aconselhou. 3, 4, 5 dias depois, uma amiga nossa, particular também do movimento, eu conheci essa amiga através dele, no centro que eu fui frequentar, eu fui fazer uma palestra, ele me apresentou essa nova pessoa, uma nova casa espírita. E depois a gente manteve o contato e fomos visitar.
Fui na casa dele, jantei com ele, ele me levou até esse centro novo, até o centro dessa nossa amiga, tudo, tudo certinho, direitinho, né? Também voltei a fazer uma palestra no centro da esposa dele frequenta. Foi um dia, uma noite muito chuvosa aqui em Recife, mas a coisa estava tão assim. O orgulho, às vezes, nosso é tão grande que quando a gente está num momento de dificuldade financeira, parece que a gente não quer ver os amigos, por vergonha. E eu percebi que ele tinha vergonha de nos convidar, nem que sequer para uma pausa, uma conversação ou um cafezinho. Mas aí eu vou fazer uma surpresa a ele. E fiz. Chuva que Deus mandava aqui em Recife. Peguei, fui embora fazer minha palestra. E antes de ir para o centro, eu digo, eu vou na casa dele. Vou chegar na rua e dizer, olha, estou aqui na rua da tua casa, me diz onde é mais ou menos. E assim eu fiz. Ele já não estava na casa que eu fui a última vez. Ele estava numa casa mais adiante. Fui lá, cumprimentei ele, a esposa, na época ainda estava com ele. Abracei-o e disse a ele, independente da sua vivência, da situação financeira ou de qualquer outra que esteja acontecendo com você, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Eu não venho com interesses escusos para tomar café, para fazer isso, não. Eu vim porque eu sou seu amigo e você é meu irmão. E a gente se deu um abraço e a gente conversou bastante e disse, Rinaldo, eu não tenho nada para te oferecer a não ser um cafezinho. Eu digo, tu estás perguntando ao padre se ele quer fazer uma missa na igreja? É claro que eu vou aceitar. Aceitei, tomamos o café, conversamos, brincamos. Mas enfim, depois de 5 dias que a gente orientou ele a superar a ausência da esposa, a amiga disse, Rinaldo, venho pedir-te oração porque o nosso amigo tomou chubinho e está sendo socorrido para o hospital. Oremos para que nada seja grave com ele. Vamos orar. E aí, quase 2, 3 horas, vem a nossa amiga com a notícia desagradável, né? Triste, de que ele não suportou, né, a quantidade de chubinho de remédio que ele tomou e desencarnou. E aí, como é que fica a mente de um espírita que tem o conhecimento da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma, que pregava, que estudava, que conhecia, que se dedicava aos estudos de Kardec? Bem, sofrerá, porque na questão 944, os Espíritos dizem: ninguém tem o direito de dispor a sua própria vida a não ser Deus. Ele infringiu uma lei. E aí, é claro, quando chegar lá, quando chegar a despertar, vai perceber de que ele não deveria ter feito isso e que ele deveria superar, suportar. Atenuará, porque se ele aplicou a si, aplicou porque um dos maiores problemas do espírita hoje, do século XXI, é aplicar o que está estudando e aplicar o que está falando. E aí, muitas das vezes, muitos espíritas solicitam às mesas mediúnicas prece para ele, porque encontra em sofrimento. E categoricamente, na grande maioria, vai dizer o que um grande amigo nosso, ao desencarnar, que trabalhava no Bom Samaritano, era um grande divulgador também, mas desencarnou por traumatismo craniano, ele caiu da escada, e 6 meses depois ele traz uma comunicação, dizendo que sofria, mas o seu sofrimento é mais moral. E dizia mais, que cada um de nós pudesse encurtar a teoria da prática. Que não ficasse na teoria o que a gente falasse, mas que a gente aplicasse no dia a dia o que nós estamos estudando da imortalidade da alma. E disse: vocês aí têm um corpo físico que pode ainda se esconder, mas aqui não. Aqui estamos desnudos e a nossa consciência é o nosso guia. É Ele que é o nosso juiz e que vai dizer o que nós devemos e não devemos fazer. E também
vai cobrar de nós o que muitas das vezes a gente falou e não vivenciou. Portanto, um dos maiores desafios do espírita hoje, por mais que todos os conhecimentos a gente possa adquirir de diversos expositores, porque é lindo os que os expositores, expoentes do espiritismo falam. A gente fica de boca aberta. A gente fica encantado com os conhecimentos, com as informações, com tudo que ele traz. Porque, é claro, é estudo. Se você não estudar, você não vai ter o conhecimento que ele tem. É claro que, é, para alguns expositores, a média é muito mais, porque são espíritos mais à frente do que a nós. Mas não adianta a gente ficar encantado com o que fulano, ciclano, beltrano falou, se eu não aplico aquilo ali. Se eu não aplico. O espiritismo, eu digo sempre, não é igual às outras religiões que têm os seus chefes mó, que diz o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O chefe mó, ele fala o que ele quer e ninguém tem direito de dispor contra o que ele está dizendo. E nem tampouco indagar. Ele está dito e acabou-se. No espiritismo, não. Somos livres para pensar. Somos livres pensadores. Portanto, nós precisamos urgentemente, não para ontem, mas para hoje, aplicar o que nós estamos estudando. Mas é aplicar, aplicar. Por que a gente tem a dificuldade? Por que o Espiritismo ainda sofre o que está sofrendo crises existenciais da nossa própria doutrina espírita? Por falta da aplicação dela. O Espiritismo vive hoje o conflito intelectual, conflitos de interesses. E a gente precisa, gente, aplicar esses conhecimentos em nós e sermos as cartas vivas do Consolador prometido. Se assim a gente não conseguir, vai ficar difícil da gente fazer, ajudar os espíritos a fazer com que o nosso planeta seja um planeta de regeneração. Apesar que vai ser um planeta de regeneração, mas infelizmente com muitas dores, como aconteceu na pandemia. A pandemia foi um alerta para isso, mas parece que eu vou usar a mesma linguagem que eu utilizo de como eram os telefones usuais anteriormente. A ficha ainda não caiu na nossa mente. Kardec indaga na questão 944A. O suicida não é sempre voluntário? E os espíritos respondem a Kardec: o louco que se mata não sabe o que faz, porque ignora a imortalidade da alma. Ignora de que ele cometendo aquele ato, ele estará dando continuidade com mais sofrimento, com mais peso do rigor da lei no mundo dos espíritos. Por isso que Maria de Nazaré, ela, junto com os seus colaboradores, criou o Vale dos Suicidas, que é de arregimentar, é de acolher a todos aqueles que estão nesse vale. Mas o vale não é um vale tenebroso, escuro, algo feito, podemos dizer assim, o inferno. Mas as tormentas, as dores e os sofrimentos é psíquico, é consciencial. As tormentas vêm aqui, ó. E isso é tão claro que quando a gente aqui comete algo contra alguém, é natural que quando a gente está mais desperto para as leis divinas, a nossa consciência nos cobra porque nós fizemos aquilo contra alguém. Portanto, nós não temos direito sequer de cometer algo contra alguém. E não será diferente contra a nossa própria existência. E aí a gente chega lá, vai entrar no mundo que nós criamos.
porque o mundo tenebroso, a escuridão, as trevas, é tudo consciencial. É como se a nossa vista física, espiritualmente, se apagasse e a gente só visse tudo escuro, mas que é como se fosse uma escama. E depois, quando essa escama, né, não foi assim que Saulo ficou? Es- Tenebroso, torturoso, no escuro, né? E aí depois Anania foi e aplicou um passe, e aí caiu a escama, e ele viu tudo às claras, viu tudo belo, bonito. Da mesma forma, assim, somos nós. Enquanto nós encarnados estivermos mergulhados no nosso sofrimento, tudo é escuro, tudo é dor, tudo é sofrimento. Mas sair daquele quadro para um outro quadro melhor, a gente vê tudo claro, lindo, belo e bonito. Eu vou finalizar porque eu quero ouvir vocês também, a Neide também aí, junto com a Kira e os demais irmãos e irmãs. E aí, quando eu terminar, eu quero ver aí o que é que a Neide vai trazer para a gente também aí de reflexão. E aí, Divaldo Franco, em uma das seus trabalhos de divulgação na Europa, e durante o dele vai passear e se depara uma banca de revista e lá um noticiário, uma manchete. Uma pessoa, um homem, se suicidou jogando de frente a um trem, né? Ele viu que o trem vinha e se jogou e desencarnou. Ele compra o jornal, traz para si, para casa, e aí vai fazer sua turnê e depois vem. Ele tem um caderno, como muitos espíritas têm um caderno de prece. E orava constantemente para muitos espíritos sofredores, suicidas, inclusive esse também. E aí, Divaldo, uma certa feita, a mansão do caminho, passando pelas suas dificuldades, e aí ele, né, vem para o seu quarto, e aí ele ora, e momento de desabafo, e chora, né, angustiado, porque o compromisso é muito grande, muitas crianças, as faltas das coisas, enfim, a ajuda não estava chegando devidamente como deveria. E aí, aquele espírito, né, se apresenta a Divaldo sem ele perceber, e Divaldo, né, imaginando que seria alguém ali, mas enfim, e o espírito disse: Por que tu choras, meu irmão? Confia em Deus e erga a cabeça. E Divaldo disse: Será possível que nesse momento em que eu estou vivenciando eu não possa desabafar, chorar? E o espírito vai dizer: Ah, meu irmão, se eu tivesse o conhecimento que você tem, talvez eu teria mais fé, confiança, ergueria a cabeça, levantava as mangas das mãos, do braço e saía em campo para trabalhar. Ele toma um susto e lerga a cabeça e vê que estava uma entidade ali. Engraçado que a narrativa diz que a entidade estava do tórax para cima, porque estraçalhado estava ali, e, o benfeitor espiritual, a Joana de Anjos, não permitiu que a parte corporal abaixo não pudesse ser visualizada. E aí ele vai dizer: Quem é você? Digo: Ô, meu irmão, eu sou aquele que da qual tivesse a piedade de comprar um jornal e de poder trazer e de olhar para o firmamento e elevar o teu pensamento a aliviar as minhas dores e o meu sofrimento. Pois é o único momento, meu irmão, em que eu não vejo o trem passar por cima de mim, é no momento em que a tua prece alivia o meu coração. Você não sabe como a tua prece é o bálsamo para o meu espírito. É no momento que eu me encontro em paz, em tranquilidade e em serenidade. Edivaldo se recompõe, agradece a lição, ergue a cabeça e sai adiante. Aqui próximo também, uma certa feita, o trabalho da campanha do quilo, eu acredito que muitos de vocês conhecem, principalmente aqui no Brasil, é muito forte. E um dos companheiros sai a bater a porta aos domingos, e uma certa família, um certo cidadão, ele desempregado há bastante tempo, com duas crianças, e todas as vezes quando chegava, a mulher cobrava, as crianças choravam, não tinha muito o que comer. E aí o pai, no final de semana, disse para a esposa: Olha, vá para casa dos seus pais, passe o final de semana lá,
que no domingo eu vou buscar vocês. Tá certo? Tá certo, vá. A esposa pegou no sábado as crianças e foram embora. E o único dinheiro que ele tinha, ele estava arquitetando no domingo mesmo tirar sua própria existência. Já estava tudo esquematizado, de tal forma que ele redigiu uma carta narrando, explicando e pedindo perdão pelo ato cometido. Passou-se a noite. No dia seguinte, logo cedinho, a campanha do Quírio bate à porta dele, antes dele cometer o desatino. Olha a campanha do Quírio que pede auxílio em nome de Deus de Jesus para o abrigo, Batista de Carvalho, para o lado da vovozinha, pede um auxílio. Ele fez esse peditório 3 vezes, persistindo ali, como os Espíritos dissessem assim, persista até ele abrir a porta. E na terceira, ele abre a porta. E o legionário diz, meu irmão, é a campanha do Quírio que pede auxílio em nome de Deus e de Jesus. Tem alguma coisa para nos ofertar? Qualquer coisa a gente recebe. Ora, ele não tinha nada em casa, a não ser o recurso financeiro que ele tinha para doar, para comprar e cometer o suicídio. E aí ele pega aquele recurso, dá ao legionário, o legionário dá a mensagem a ele e pede para que a espiritualidade amiga possa abençoar aquele lá, aquela família. E aquele homem ficou em casa o dia todo. Esqueceu que iria buscar sua família. Mas ao entardecer, chega a surpresa, chega a esposa e as filhas, e com ela como se diz aqui no linguajar, um farnelzinho, né? Uma certa feita, ele perguntou, Rinaldo, o que é um farnelzinho? É um, é um punhado de açúcar, de arroz, de feijão, de macarrão, aquela coisa toda, bota ali e leva, não é uma cesta básica, né? E aí chega ela pergunta por que ele não. E aí, enfim, dá-se a janta, bota as crianças para dormir e o casal vai conversar à parte. E aí ele narra o intento que estava a cometer, e aí dá a ela a carta que ele redigiu, pedindo perdão, desculpa pelo ato cometido. Ambos choram, e aí ele narra que se deparou no domingo com um legionário da Campanha do Quilo, deu a mensagem a ela que falou fundo ao seu coração. Ambos se abraçam, choram, né? E juram de que jamais iria cometer aquela atitude. Com muita confiança na providência divina, ambos vão dormir. No dia seguinte, ele pega o currículo, vai a uma nova empresa e chegando lá se depara com um simpático segurança. E aí, ele, o segurança conhecedor de todo o movimento, né, de solicitação das vagas que estava para ser preenchida, e aí ele pega, né, no currículo do cidadão e diz, bem, esse currículo seu, pelo que eu estou vendo aqui, de número de pessoas que vêm aqui e não fica, talvez preencha o que estamos precisando. Interfona para o DP, Departamento Pessoal, a psicóloga vai, atende ele, faz a entrevista e ele sai dali empregado. E você vê que a providência divina sempre está ao nosso alcance. Kardec, na questão, podemos dizer assim, 664 do livro terceiro, capítulo 2 do item que fala sobre a prece aqui, né? Deixa eu ver aqui, da prece, o item 4 e na 644, Kardec indaga, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como pode as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? E os espíritos respondem: a prece não pode ter efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. Aqui eu paro e só lembrando, todos vocês assistiram o filme de André Luiz.
André Luiz atendia esporadicamente alguém, algumas pessoas, mas tinha uma que ele atendia malgrado. Ele atendia, vixe Maria, essa mulher daqui de novo. E aí atendia super rápido. Mas aí no mundo maior, indagam a ele. Será que tem alguém no mundo dos espíritos, no mundo material que ora por você, meu irmão? E ele vai dizer, eu não sei, né? Não me lembro. E aí vamos ver. Aí poxa assim na tela, e quando vai ver no painel, aquela pessoa que ele desprezava, que ele atendia mal, que ele atendia mais rápido possível, que não tinha prazer de atender, era a única que orava por ele. Era a única. Aquela pessoa que a gente despreza, aquela pessoa que a gente não tem um carinho, que não tem amor, talvez seja a pessoa que mais nas circunstâncias. Porque ela orava por ele? Porque ele atendia a ela, mesmo do jeitinho dele. Mas ela se sentia merecedora e agradecida pelos pouquinhos momentos de oportunidade de que ele atendia algumas pessoas necessitadas sem cobrar. E ela era uma dessas pessoas que ele atendia. Portanto, ela, só ela, de tantos que ele atendia voluntariamente sem cobrar nada, mas ela é a única que orava. E quando ela desencarnou, ele tentou até fugir dela, mas depois lembrou que foi a única que orou por ela. E aí ele recobra a sua mente e diz: Não, eu não posso ser o mesmo André quando eu era encarnado. Aqui eu estou aprendendo a amar uns aos outros, como assim ensinou Jesus. E vá ao encontro dela, acolhe ela. Portanto, gente, o suicídio é um dos atos muito, num ponto de vista, covarde. Mas a gente precisa entender o seguinte: não devemos condenar um suicida de forma alguma. É um irmão, é uma irmã que está vivenciando uma dor pessoal, que não é fácil viver com essa dor e principalmente quando não é acolhido. Quantos jovens, meninos e meninas, quando descobrem que são homens afetivos, que são gays, que são lésbicas, e que muitas das vezes narra, né, tem medo de expor, ou para o pai ou para a mãe. E é claro que tem mães que têm corações generosos que acolhem, mas na grande maioria dos homens, que é uma cultura muito difícil de demover do machismo, né? E quando o homem sabe que o filho dele é um homem afetivo, é um gay, ele despreza, ele maltrata, ele expulsa de casa. E quantos desses jovens se suicidam porque o apoio maior que ele gostaria de ter era da família. E a gente precisa fazer o acolhimento dessas pessoas. Quantos trans na sociedade se suicida porque não encontra um apoio na sociedade, porque a nossa sociedade não consegue enxergar um outro, e principalmente nós espíritas, não enxergamos um outro não só porque o outro tem aquele corpo físico e é daquela forma por a sua opção e escolha, mas porque ali há um espírito que precisa ser acolhido, amparado, auxiliado e ajudado. Quantas pessoas vivem a discriminação racial e nós, às vezes, dentro da casa espírita, ainda praticamos o racismo dentro das casas espíritas. Mesmo velado, é imperceptível, mas quem vive, quem está na pele, sente quanto nós ainda somos pessoas que desprezamos essas pessoas por conta da cor, da raça. Enfim, nós espíritas precisamos progredir muito, precisamos estudar muito, precisamos, como eu falei, de palestras estamos abarrotados. O que está faltando agora no nosso movimento espírita é vivenciar o que nós estamos aprendendo. É inadmissível a gente viver
os conflitos intelectuais do movimento espírita se a gente não colocar o que nós estamos aprendendo e pelo legado do senhor Hipólito Leão de Rivail, Allan Kardec. As casas espíritas estão cheias de curas, de eventos, de seminários, de tudo. Mas o que nós estamos falhando é na vivência da moral de Jesus à luz do Espiritismo. Se a gente não fizer isso, nós não seremos capazes de atenuar a quantidade absurda de suicídio no planeta. E como diz José Herculano Pires, cabe a cada um de nós que fazemos o Espiritismo fazer um movimento cultural, espiritual e moral do nosso planeta. Está nas nossas mãos. E o que estamos a fazer da nossa querida doutrina espírita? Jefferson, Neide, é com vocês. Ô, irmão Reinaldo, obrigado pela reflexão de hoje, que foi muito valorosa, mas eu vou deixar as damas começar. Então, tem a tia Sonilda, tem a Eliana, tem a Neide, quem quiser começar, fica à vontade. Boa noite a todos. Bom dia, né? Para o Rinaldo, para a Sonilda, para a Eliane, deve ser boa tarde. Não, eu só queria passar aqui, né, que pesquisando, eu encontrei um livro bem interessante. Então, talvez a gente nem conhece, né? Ele se chama Martírio dos Suicidas. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Esse livro, Martírio dos Suicidas, pela FEB, é o Almerindo Martins de Castro. Nossa, eu li somente, acho que duas pagininhas, mas é muito interessante. Então, olha, o Martírio dos Suicidas, logo no comecinho, ele já vai dizer assim, uma das mais funestas ilusões da criatura humana é supor que a morte do corpo aniquila a consciência da personalidade, julgando que a função intelectual é essencial, esqueci que o negócio escrevi errado, da massa encefálica, que a alma ou o espírito não pode existir separadamente do corpo, quer dizer, eles não podem existir. Então, muitos, né, que tiram as suas vidas, eles concluem que se eles cortar o fio da vida material, implica em extinguir para sempre, né, a criatura humana, né? Mas o que acontece? Como o Rinaldo está falando agora há pouco, lá, quando eles estão lá na decomposição tumular, ele diz, todos os sentimentos e ideias, eles acham que se acaba. E, na verdade, não acaba. Então, que isso é triste e o mais terrível engano que o suicida comete. Então, quando ele desperta, é uma tristeza imensa. E ele diz aqui para nós, só na primeira página, hein, que o verdadeiro sofrimento do suicida começa no momento que ele se suicidou. Aí é que vai começar o sofrimento dele, né? Então, passando essas dicas para vocês, gente. Talvez vocês até conhecem, mas olha, quem não conhece, eu li duas e fiquei impressionada. E não sei como o nosso tempo está, né, Jefferson? Então, eu passo a palavra. Não, pode ficar tranquilo. Se quiser comentar mais um pouco, tá tranquilo por enquanto. Então, eu só vou falar uma coisinha aqui, igual o Divaldo contou, né, que o Chico, o Chico, né, ele estava lá numa reunião e chegou uma senhora, né, que disse assim, Chico, o meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os dois braços, né, e agora ele está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as duas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Então, aí, com a intervenção de Emmanuel, permitindo que Chico desse essa resposta, ele diz assim: Chico, explique a essa nossa irmã que esse nosso irmão, em seus braços, se suicidou nas últimas 10 encarnações dele. E ele próprio pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora, que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para se atirar. Então, avise a essa nossa irmã de que os médicos amigos estão com a razão. As duas pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício para que ele fique
mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Então, o sofrimento deles começa quando eles se suicidam, porque não tem a compreensão, muitos deles, da vida futura, né? Que existe um além. E olha, essa explicação aqui que dá para a mãe do Chico, que o Chico dá para essa mãe, nos faz entender que eles mesmos, quando eles estão lá e descobrem que eles cortaram o fio da vida, não, eles cortaram o fio simplesmente do corpo físico, porque o espírito jamais morre. E ele pediu, porque ele havia se suicidado 10 vezes. Então, a gente tem que ter, não desprezar, mas tem que ter amor, consideração, a oração. Por que que existe no livro do Evangelho todo tipo de oração? Seja para nascimento, para alegria, para morte, para suicida, para agonizante, porque todos passaram por isso um dia. E qual de nós talvez não se suicidou numa dessas encarnações? Era isso. Posso passar a palavra se o Akira quiser falar ou alguém. Akira, Estamos vamos ver o Akira. Vamos ver o Akira. Ok. Bueno, buen día, buena tarde y buena noche para todos ustedes. Yo estaba pensando, ¿no? Que la causa de los suicidios es el falta de amor propio, ¿no? Existe mucho vacío existencial, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la actualidad, yo me doy cuenta que la ciencia avanza, ¿no? Evoluye la ciencia, ¿no? Los teléfonos, cómo han cambiado, ¿no? Pero el ser humano más bien va para atrás porque es menos activo, ¿no? O sea, no interactúa con otros seres humanos, o sea, es todo por teléfono, WhatsApp, y, todo es muy rápido, todo es inmediato, ¿no? No hay el esfuerzo que antes había. Por ejemplo, si yo quería algo, por ejemplo, comunicarme con mi familia en Perú, ¿no? Yo morando en Japón, ¿no? Entonces tenía que ir hasta eh, Cabine. una cabina telefónica, ¿no? Y hacer mi fila para poder comunicar, porque había muchas personas que querían comunicarse, ¿no? Entonces, en ese transcurso, uno interactuaba con otras personas, ¿no? Hasta llegar a tu turno, ¿no? Pero no hay, ahora es todo, sí, todo es rápido. Antes cuando uno lavaba la ropa, la lavaba a mano, porque no existían las máquinas de lavar, ahora hay máquinas de lavar. Para facilitar el tiempo que nosotros supuestamente vamos a tener más tiempo, pero realmente ese tiempo se queda vacío, sin espacios, y hacemos otras cosas que, en mi caso, por ejemplo, vuelvo de trabajo, estoy con el teléfono, y es una verdaderamente, hay cosas buenas que hay, como ver palestras, pero hay cosas también, hay tonterías que veo, ¿no? Y pierdo mi tiempo, veo que después pierdo mi tiempo, es cuando me doy cuenta, uy, que es tarde, ¿no? Y ya es tarde para acostarme, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces yo creo que el inmediatismo, las cosas tan rápidas, tan fáciles que uno tiene, quita el esfuerzo del ser humano y se vuelve más, como que más sedentario, menos, ¿no? Entonces, ahora por ejemplo, que ha salido la inteligencia artificial, ¿no? Yo me preocupo, ¿no? Preocupo, ¿no? O sea, está todo bien, ¿no? Pero si ahora los edificios están así, ¿cómo será más adelante? Aquí unos 5 años más, va a ser peor tal vez. ¿Cómo será? Porque ya las máquinas van a hacer todo, o sea, uno ya no necesita ni pensar, ¿no? Después quieren poner un chip en la cabeza para que piensen por nosotros. O sea, ¿no? Yo digo, pues los robots quieren ser humanos y los humanos quieren ser robots, ¿no? Y yo pienso que la causa de los suicidios es falta de amor propio y conocerse a sí mismo. Esse Sí. livro que eu falei agora, esse que eu passei o nome para vocês, ele diz que o suicídio é uma fuga de si mesmo, é uma falta de entendimento ainda, né? Na verdade, é uma fuga daquilo que ele não aceita, né? Claro, eso es falta de no aceptarse, ¿no? No, por eso que dice, conócete a ti mismo. Si yo no me conozco, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos, claro, la facilidad de que tenemos el espiritismo, ¿no? Que nos explica muchas cosas, ¿no? Pero la ciencia también está explicando eso. Pero lo que pasa es que las personas, nosotros, o bueno, al menos los humanos, no queremos saber. Sabemos, ¿ah? Sabemos todo lo que nosotros, por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, ¿no?
Si yo quiero mejorar mi relación con mi esposa, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Voy a intentar, y intentar no hacer la verdad, no hacemos. O sea, la diferencia entre eh, que te vaya bien o no es la voluntad de hacer, la voluntad de hacer. Yo puedo, o sea, estudiar un montón de espiritismo, ¿no? Yo puedo saber un montón, pero lo practico, lo que decía Ronaldo, no lo practico, sabiendo, como creo que Barzanufo, ¿no? Le pregunta a Jesús, Maestro, ¿por qué lloras? Y Jesús le responde, porque todos conocen los evangelios, pero nadie los practica. Y yo me quedé pensando, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque la verdad lo sabemos todo, pero no lo queremos hacer. Eso es la verdad. Yo pienso, yo me incluyo en eso, porque yo sabiendo muchas cosas que están mal, las hago. O sea, el bien que yo quiero, no faço. Y el mal que no quiero, faço. Y es así. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, claro, en un mundo material, pero nos concentramos más en la materia que en el espíritu, la verdad. Dedicamos tiempo a la materia que al espíritu, ¿no? Sabiendo, ahora que estamos sabiendo que la vida somos inmortales, ¿no? No, o sea, que tenemos varias existencias, pero somos inmortales, ¿no? Pero la voluntad no la tenemos, o sea, sabiendo. Ahora yo estudio, por eso yo en ley, ¿no? Yo no tengo moral, digo, no, vamos a hacer, no puedo, digo, yo no siento, no es que capaz, puedo hacer como comunicador tal vez, pero para explicar algo, hacer algo, no puedo yo porque no lo practico, o sea, no me da a mí mi moral, no sé, ¿no? Mi voluntad no me da para yo hacer porque no lo practico, o sea, cuando yo practico algo, cuando yo sé de lo que hago, hablo porque lo practico, ¿no? Lo hago bien, ¿no? Porque lo sé, ¿no? Porque lo vivo, ¿no? Por eso, yo, por ejemplo, ¿no? Estudiar. Si yo sé más, después cuando me tengo que ir a otro lado, me va a cobrar más mi conciencia porque no he hecho todas las cosas que he estudiado. Claro que para eso existen las existencias, ¿no? Pero no es fácil, la verdad, porque uno tiene que luchar contra sí mismo, ¿no? La lucha y la competencia es contra uno mismo, ¿no? Vencer sus vicisitudes, ¿cómo se dice? Las llagas del ser humano, ¿no? Que es la envidia sí, la envidia y el odio, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y yo siento eso a veces, envidia, siento cólera, siento cosas así, yo, ¿cómo? Si yo sé que eso es malo, entonces me tengo que meditar sobre eso, ¿no? Porque a veces yo le llamo a ella la atención, no, no, pero yo también hago lo mismo. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a ella que no haga algo que yo también estoy haciendo? ¿No? Entonces, mientras yo voy trabajando, voy meditando, ¿no? A veces, claro, mi trabajo a veces me sale mal, ¿no? Porque no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando tengo el tiempo así, estoy pensando, ¿no? ¿Cómo mejorar, ¿no? Porque yo entré en depresión varias veces, bueno, debo estar, yo sé que es un desequilibrado, ¿no? Y una vez yo quise jugar a ver qué pasa si yo bajo mi frecuencia, y es peligroso, porque empiezan a aparecer ideas, aparecen. ¿Cómo quitarte la vida? Eso me vino en la cabeza. Varias maneras. No las voy a contar, pero varias. Sin sufrimiento. Y las busqué y las procuré y hay. Sin sufrimiento, pues te quedas dormido y simplemente te quedas sin oxígeno y te levantas, no te acuerdas más. Y, y es así, bueno, yo pienso es que hay que autoconocerse y amarse más, ¿no? Es eso, amor propio, ¿no? Porque muchas personas se suicidan porque esperan que la otra persona, porque un abandono, una pareja abandona a la otra, ¿no? Y él dice, se fue el amor de mi vida, pero se olvidaste que son más de 8 billones de personas que existen en el mundo, que esa no es la única persona. ¿Dónde está tu amor, al amor propio, a mi amor a mí, ¿no? Eso, yo creo que eso es importante, ¿no? Amarse. Amarse uno para poder saber amar al prójimo también, ¿no? Porque si yo me suicido, las personas que me aman, ¿cómo van a sufrir? ¿Dónde está el amor al próximo? Si yo no me amo tampoco. Me quité la vida por egoísmo, porque la verdad es puro egoísmo, ¿no? Entonces, las personas que me aman, ¿cómo van a sufrir ellos? No me intereso. Le escribo una cartita, perdón, pero ¿qué? El sufrimiento que van a sufrir después las otras personas por mi irresponsabilidad o mi falta de amor propio, es consecuencia, ¿no?
Y bueno, ahí están los precios. En verdad no es fácil porque es difícil conocerse a uno mismo, ¿no? Y aceptarse también. Tener humildad para poder aceptar nuestros defectos. Eso es complicado, ¿no? No es, el orgullo está más grande que, yo pienso que mi orgullo está más grande que yo, ¿no? Porque a veces yo no acepto mis defectos. Y cuando veo los defectos en los otros, yo pienso, no, ¿sí? Yo me he metido esta cosa en mi cabeza. Cuando veo un defecto en el próximo, ese defecto es mío. Y yo lo tengo doble. Entonces yo no puedo ser así. No lo puedo juzgar porque yo soy, si lo juzgo, es porque resuena en mí y me incomoda a mí porque yo lo tengo. Entonces tengo que saber que ese defecto que tiene esa persona lo tengo yo. Y hasta que yo no lo perdone o tenga la indulgencia, la caridad de la indulgencia con él, no la voy a tener conmigo tampoco. Eso es lo que yo paso, o sea, analizo todo eso, ¿no? Entonces no es fácil, porque el orgullo, el ego está ahí, no es fácil. Tenemos que esforzarnos, o al menos yo me tengo que esforzar también, ¿no? Bastante. Y humildad me falta bastante de aprender. Pasa la palabra, pero lo que me ha extendido, sí. Que Obrigado, meu Sonilda quer querido. comentar alguma Jesus te coisa? Desculpa. abençoe. Não, não, só agradecer a Neide e a Wakira aí. Obrigado mesmo. Tia Sonilda quer comentar alguma coisa? Ou não? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, eu trago uma oraçãozinha. Se puder fazer, eu faço. Pode? Claro. Não deixa do meu livro de oração. Que bom Onipotente e ver. Oi, eterno Deus. tia. Ô, tia. Que bom lhe Oi, ver, rapaz. Que alegria, tia Sonilda. a Olhe, mesma alegria também te ver. que Beijo. maravilha. Lhe amo, viu? Coisa Tá, linda, rapaz. tá bem. Vou então continuar aqui. Onipotente e eterno Deus, aumenta em nós a fé, a esperança e o amor. E para que alcancemos as tuas promessas, inclina-nos a amar o que nos ordenas, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. É o que eu trago sempre, uma palavrinha do meu livrinho de oração também. Só Maravilha, isso. tia. Que maravilha. Bom domingo, boa segunda-feira, que eu já nem sei mais onde eu estou, se eu estou no Japão, estou no Brasil, eu não sei mais. Um beijo para Bom lhe todos. ver. Eliane, Zé, todos que estão aí presentes, eu dou um beijo, um abraço para todos. Só isso. Um Beijo. beijo, tia. Que bom. Obrigado, Oi, tia tia. Sonilda. Que alegria que é ter a tia Sonilda aqui com a gente, essa vivacidade. A Eliana tinha dito que queria hoje só ficar na audição. Quer falar alguma coisa, Eliana, ou não? Não, eu não estou preparada. Eu preparei Sem problemas. Então eu Sem acho que é melhor problemas, ficar Eliana. quieta. Obrigada. Essa é a vantagem desse grupo. Quando a pessoa quer falar, ela fala. Quando não quer, ela fica quietinha. Não tem problema, tá? Sem problemas. Obrigada. A gente, a gente acolhe todo mundo do jeito que a pessoa se sentir melhor. Para a gente já ir já mais pro finalmente, né? É só reforçar esse conteúdo que é tão importante, e o Rinaldo trouxe ele com tanta tranquilidade, fluidez, a Neide, o Akira e a tia Sonilda arrematando, que nós não podemos cair no engano, nós, tanto espíritas quanto qualquer pessoa, seja católico, evangélico, protestante, qual for a sua fé, se você acredita num Criador, não caiamos na ideia do Criador punitivo, aquela ideia do Velho Testamento, do Deus que punia. Deus não é punitivo, Jesus transformou Deus na palavra amor. Deus nos ama. Então, se a gente puder entender Deus como amor, Deus não pune os seus filhos. Então, muitas das vezes, quando se começa a estudar o Espiritismo e se começa a pensar na pessoa que tirou a própria vida, seja voluntário ou involuntariamente, porque infelizmente todos nós temos os nossos excessos, cada qual na sua forma, porque tem gente que fala, viciado é aquele que abusa do álcool, de drogas, mas e o viciado em comida? E o viciado em açúcar? E o viciado em falar mal das pessoas? E o viciado em guardar rancor e querer se vingar? A gente tem vícios das mais várias formas. E todos eles fazem mal ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual.
Mas o Deus punitivo não existe. Existe o Deus que nos ama. E o Deus que ama, ele não vai punir os seus filhos. O suicida sofre com toda certeza, porque ele tem que esgotar o seu fluido cósmico, desculpa, o seu fluido vital. Ele tem que esgotar o tempo que ele precisaria ficar na vida. Ele tem que expiar os seus erros. Ele fez um compromisso para aquilo. É qual, como o Rinaldo trouxe, o prisioneiro que foge da prisão. Ele não terminou de cumprir a pena. Ele ainda vai precisar cumprir ela depois, quando ele for recapturado. Então Deus nos ama e Deus nos perdoa. Então, sem essa de querer ficar julgando o próximo, porque nós não somos juízes. Ah, Jefferson, eu sou juiz, eu formei em direito e passei no concurso, sou magistrado, juiz das leis do homem, juiz das leis da matéria, juiz das leis divinas, juiz da lei de causa e efeito, das leis kármicas, esse é só Deus. E a gente nem precisa acioná-lo, porque a nossa própria consciência, que faz parte do todo, somos o todo, somos Deus, está em nós e nós estamos em Deus. Nós mesmos somos encarregados de nos julgarmos e definirmos. Porque quando bate o arrependimento da causa que a gente cometeu, da coisa que a gente fez para nós mesmos, aí nós mesmos vamos buscar, porque arrependidos ajoelhamos e pedimos e imploramos o perdão, e escolhemos como vamos aqui estar. E se a gente não suportou, vamos precisar escolher de novo. Até o dia que a gente escolheu, regressou, fez errado. Escolheu, regressou, fez errado. Tantas e tantas vezes que aí, infelizmente, vai ser impositivo. Porque aí vai ser como o caos que a Neide trouxe, né? A história vai ter que amputar as pernas, porque senão ele vai fazer de novo. Então Deus dá a misericórdia de até mesmo a moléstia acontecer para que nós não cometemos o erro. Então é entender que o irmãozinho suicida, e eu acredito que todo mundo aqui, a Neide até falou, né? Provavelmente todo mundo aqui já passou por isso em outra encarnação, mas a gente ainda está vivo. E aí, se o suicídio não visitou a nossa encarnação, eu tenho certeza que já, porque alguém da família, alguém próximo, ou nem que seja na televisão, você ouviu falar desse assunto. E é um assunto totalmente necessário, é um assunto que precisa ser discutido. Quantas das vezes já vi pessoas falarem, vamos falar nesse assunto porque dá gatilho. Precisa se falar nesse assunto, mas com a ideia de acolhimento e não de julgamento. Então é preciso acolher. Então, se alguém que está nos assistindo, que vai nos assistir futuramente, está com essa ideia na cabeça, não fique pensando que aqui a gente está julgando que a ideia é errada. Não, a ideia é errada sim, porque você está acabando com um patrimônio que é teu, que é a tua vida e que é de Deus que te emprestou. Só que, se isso está passando na tua cabeça, telefone, liga no CVV, liga para um amigo, liga para tua mãe se você tiver, se não tiver pai, se não tiver ainda para alguém que você ama, que tem no coração e que ama você de volta, eu tenho certeza que essa pessoa vai entender tudo. Não o que você está passando, mas vai entender tudo o que precisa ser feito para te amparar, porque Deus também está falando através dessa pessoa. Então, peça acolhimento. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar. E você que vai ouvir, não tenha preconceito de ouvir. E acolha como Jesus acolheria qualquer um que chegasse. Se fosse prostituta, ladrão, traficante, que fosse o que fosse, Jesus acolheria como irmão. Porque o erro da pessoa vai só até ali, só até aquele momento. Porque quando você acolhe e ela melhora, que ótimo. Quando você acolhe e infelizmente ela não melhora, é responsabilidade dela. Mas se você não acolher, aí você é conivente, aí a responsabilidade é tua. Então, saibamos acolher aos que nos chegam. Rinaldo, se quiser trazer suas considerações finais, na sequência, a Neide já faz a nossa vibração, que me atendeu com tanto carinho quando eu pedi, e o Akira, a nossa prece final, e eu só volto para despedir. Eu só tenho a agradecer, né? A gente tem tanto exemplo aí, a gente tem Ivone de Amaral Pereira, a gente tem na Misericórdia Divina a reencarnação de Judas Iscariote como a benfeitora espiritual Joana Dark, né? Ela que, engraçado, eu digo sempre, esse espírito ele teve dois pontos. Ele fecha um ciclo, que é um ciclo com Jesus, e abre um ciclo com o Consolador Prometido.
porque foi nessa organização das lutas que a França estava vivenciando lá, que ele vence, a França vence a guerra, e depois da guerra vem toda uma planação, vem toda uma tranquilidade, uma serenidade para que toda a Revolução Francesa, toda a revolução intelectual, moral, enfim, de ideologias, tudo pudesse acontecer naquele século vindouro, que seria o século XVIII, XIX, e onde surge aí o Espiritismo, né? Portanto, a gente vê que ele abre um ciclo, fecha um ciclo e abre outro, né? Que é do Consolador prometido. Portanto, a gente só tem a agradecer a Deus Jesus por mais essa oportunidade, orar constantemente para os nossos irmãos que cometem suicídio, que Jesus o abençoe. A gente tem tantos exemplos aqui pertinho da gente, vizinho também, amigos que conhecemos, né, que partiram, pessoas que convivemos no trabalho espírita e que terceiros fizeram atos que levaram, enfim, muitos, mas sobretudo a dizer que a vida continua. A vida é bela. Por mais que possamos imaginarmos que tudo acabou, nada há solução, tem solução. E a solução é Jesus. É Jesus. Já dizia Humberto de Campos, pela mediunidade de Adailson Sales, no livro O Gladiador, a última carta do apóstolo Paulo, quando é indagado ao jovem Glauco como ele conheceu o Evangelho. E ele vai dizer que o Evangelho ele conheceu pela expressão viva da vivência do pai dele. Quando o pai dele vai dizer para ele: Meu filho, quem conhece o Evangelho de Jesus não vive sem esperança. Portanto, a esperança da humanidade é o Evangelho de Jesus no coração. Portanto, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa tarde a todos. Felizes estarmos aqui. Um abraço para o nosso querido Henrique, que não pôde estar, para o Adalberto, com tantos outros. E feliz por ter visto aí a tia Sonilda aí, que sempre está na nossa live. É um prazer, tia, que Jesus lhe abençoe cada vez mais. A Neide, a Kira, a Eliana também, Jesus abençoe aí o seu lar, a sua casa. E o meu querido amigo e irmão Jefferson. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Ok, Jefferson? Então vamos lá. Aproveitar que hoje estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus e conectarmos o nosso psiquismo com o psiquismo do Mestre, que é puro amor. Que nesse momento nós possamos juntos estar em um só pensamento e uma só vibração, que é rogar pelo movimento da paz no planeta, rogar pelos irmãos que necessitam de uma oração, de um alimento, de um remédio, rogar pelos hospitais, para que possam receber os fluidos da espiritualidade maior, rogar pelos animaizinhos, pelos nossos vizinhos, rogar também, Senhor, pelas crianças, pelos velhinhos, rogar pelos nossos inimigos, a que eles sejam abençoados, que todos no mesmo pensamento possamos rogar a Deus que os abençoe grandemente e que eles possam ser amados, que possam ser amparados, socorridos, e rogar, Senhor Jesus, por todos aqueles que aqui nesse momento não se encontram conosco, mas mais tarde poderão ouvir ou assistir um dia, que todos esses, nesse momento, a tua energia divina toque a cada um deles. E vibrar, Senhor, por cada lar de nós aqui conectado, rogando que aqueles irmãozinhos desencarnados que conosco se encontram em cada lar, que eles possam acalentar o coração, a alma, que eles possam se sentir amparados. E que nós aqui, como eles, estamos no corpo físico, mas nós também já passamos por situações difíceis, que não se sintam menor que nós,
mas que pensem em Deus, que busquem a Deus, que elevem os seus pensamentos, porque estão vivos, buscando o Pai maior. E rogamos a Mãe Maria Santíssima, com sua falanges e servas de amparo aos nossos irmãos que tiraram as suas vidas, para que nesse momento que estamos conectados em um só pensamento, possa chegar o amparo àqueles que levantam as mãos para os céus e que desejam o recolhimento, que o seu arrependimento possa pensar em Jesus, que serás amparado. Todos aqueles não desistam de buscar o Cristo, mesmo sem o seu corpo físico. Que a paz do nosso Senhor Jesus envolva a cada irmão, encarnado e desencarnado. Bendito seja o nome do nosso Mestre Jesus Cristo. Que a paz se faça presente. Que Deus nos abençoe a cada um de nós aqui. Que assim seja, graças a Deus. Elevando nuestro pensamiento a Dios, a Jesús, y toda la espiritualidad, amiga que conoce están aquí, espíritus sabios y benevolentes, que nos guían y nos acompañan, nuestros hermanos encarnados y desencarnados, que conoce están aquí. Abençoa, Señor, a cada uno de nosotros que estamos presentes. Ilumina a cada uno de nuestros hogares y danos fuerza con esto. Dame la fuerza para poder vencer o controlar todas mis vicisitudes, mis llagas que traigo conmigo, Señor. Te pido te ruego, que me des esa intuición para no seguir fallando en esta vida, en esta existencia, Señor. Te agradezco también por este momento, por estos estudios, por las amistades que tenemos aquí, Señor. Y por todos aquellos que van a asistir a este programa. Y avanzado a cada uno de todos nosotros, Señor. Y que así sea. Gracias. Que assim seja. Que assim Que seja, assim graças a seja. Deus. Em nome do GEAL, eu agradeço nosso irmãozinho Rinaldo, que trouxe o estudo de hoje, se preparou com tanto carinho, dedicou do seu tempo, que é corrido, sempre em lives e divulgando a doutrina espírita, né, fazendo o seu trabalho de caridade por todos nós, de trazer o seu conhecimento, nossa gratidão imensa, meu querido. E a todos aqui presentes, deixa eu aproveitar, o Adalberto San apareceu aí, se você puder, Adalberto, passa a agenda da semana para a gente saber. Dá certo ou não aí, tá barulhento? Não, eu vou pedir um pouquinho de silêncio aqui pro pessoal e vou dar a agenda da semana. Então você vai dar a agenda e Amanhã, depois pede o pessoal e dá um tchau, beleza? isso, e dá o like também, porque nós precisamos chegar a 1.000 inscritos no nosso canal. Aí estamos com 600, chegando a 700. Tem que apurar isso aí. Amigos, amanhã nós estaremos em Tóquio fazendo assistência. A equipe está toda reunida aqui. Vamos encontrar com o nosso pessoal lá de Tóquio para fazer assistência aos homeless. Segunda-feira temos Evangelho para o Japão e temos na terça-feira estudo da mediunidade. Tudo isso no canal da AD Japão, tá bom? Então, compareçam e também se inscrevam na nosso canal da AD Japão, tá bom? Arigato! Pede, pede um tchau agora pro pessoal e mostra eles, Adalberto. Oi? Mostra o pessoal aí, pede pra eles dar um tchau pra gente. Ah, sim, aqui, ó. Ó, Dona Lúcia. Aqui, ó, Dona Lúcia, dá um tchau aqui, Dona Lúcia. Nossa, Professora Glenda. Essa é a turminha que vai fazer os bentô, fazer eu e o Conde vamos fazer as frituras e vamos encontrar com o pessoal lá. São 180 assistidos lá em Tóquio e são 70 em Nagoya.
Então, estamos trabalhando aí, tá bom? Arigato. Gente, desculpa eu ter Gente, ó, saído, é que um beijo. teve um falso alarme que moro em apartamento, teve um falso alarme, os bombeiros estavam batendo na porta. E o sistema tem algum problema no sistema, porque não é aqui, eles batendo na porta. Desculpa eu ter saído sem falar com Relaxa, Eliana. vocês. Tchau, até Gente, ó, mais. Obrigada. um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Vamos seguindo aí, estudando e compartilhando essa maravilha que é o Consolador, que é Jesus. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau, tchau.